Eles adoram a Deus, às vezes chega a soar até vergonhoso para nós. O pastor Silas Malafaia fala uma vez que ele conversando com outro dirigente lá da igreja, lá da África, ele fala assim: nossa, vocês são muito bons na palavra, na interpretação bíblica, mas na adoração no culto vocês têm que melhorar bastante. Aí o pastor Silas Malafaia foi lá e viu os cultos na África e falou: verdadeiramente a gente tem que melhorar bastante. Então, quando a gente entra da porta para dentro, nós temos que dar o nosso 100%. Glória a Deus! Glória a Deus. Eu não saio de casa, não. Se for para dar só 50, não adianta. Eu tenho que sair para dar o meu melhor. Apocalipse capítulo 20, hoje a gente encerra a série da videira verdadeira. Começou na Santa Ceia, que falamos acerca aonde a igreja foi inserida. Jesus como videira, nós como os galhos secos e mortos fomos enxertados na videira. No culto passado falamos sobre a proximidade do retorno de Cristo com relação às profecias e tudo que está acontecendo, a geração que viu a figueira florescer. Falamos que em 1948, quando Israel se tornou nação, todos sabem que depois de Hitler, se eu não me engano, 1935 a 1942, foi a Segunda Guerra Mundial. O povo judeu foi disperso no mundo e a nação não existia. Mas havia profecias em Ezequiel, uma delas pode uma nação nascer de um dia? Cumprindo-se essa profecia em 1948, através do voto de um brasileiro, a nação de Israel nasceu num dia. Cumprindo-se a Ezequiel 37, o vale de ossos secos, que estavam mortos, estavam sequíssimos. Aí Deus pergunta para o profeta: pode esses ossos reviverem? Aí o profeta fala: tu sabes. Então Deus fala assim: então profetiza. E cumprindo-se essa profecia, hoje quando você olha para Israel, você vê alguém que não tinha nação. É impressionante, irmãos, eu chego a arrepiar. Não tinha nação até 1948. Um dia, se você tiver curiosidade, coloca lá, nação de Israel, e olha as nações que estão em volta, tudo inimigo. Aí você pega a nação, praticamente o Hamas, o Hezbollah, e agora estão praticamente derrubando o Irã. Uma nação desse pequena, cumprindo-se a profecia de Ezequiel. Uma nação que não teve tempo para se preparar como as demais nações. Se tornou nação em 1948 e hoje já é uma potência bélica. Cumprindo-se Ezequiel 37, o vale de ossos secos se tornou um exército. E aí, nós como igreja fomos enxertados na videira verdadeira. E eu dei um prazo para quem estava no último culto, sem marcando datas. Todos que marcaram datas se frustraram, porque não sabemos o dia e nem a hora. Mas o próprio Jesus falou: hipócritas, consegue olhar para o tempo e discernir se vai chover ou não, mas não consegue observar os sinais da minha vida. Quando você olha o que está acontecendo no Oriente Médio, pode se sentar, moço, senão você fica cansado e aí não presta atenção. Brincadeira. Quando você olha o que está acontecendo no Oriente Médio, escalando a guerra, os Estados Unidos agora entrou na guerra. Você vê o mundo entrando em um caos. Porque em Apocalipse diz que nos últimos dias haveria uma falsa paz, haveria um solucionador. Só que para haver falsa paz, primeiro o mundo tem que estar em caos. Com esse ataque nos Estados Unidos, agora o Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz lá, é onde passa 20% do petróleo do mundo inteiro, fora as outras coisas que passam por lá, naquela frota marítima. Pastor, mas a guerra é lá. Só que se o petróleo ficar mais caro, você acha que nós vamos pagar mais caro? A gasolina já está cara, só que tudo depende de frete.
Então, o petróleo ficando caro, a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, tudo vai ficando caro. Então o mundo está entrando em um caos econômico, bélico. Pastor, isso é para me assustar? Não, isso é para te alegrar que Jesus está voltando. E hoje nós vamos encerrar essa série em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11. Quem achou? Apocalipse 20, verso 11. Primeiro dia, videira verdadeira. Nós, galhos secos e mortos, fomos enxertados. Segundo dia, a igreja tem um prazo para ser enxertada em Cristo. Cristo passou 2 dias na morte. Apóstolo Paulo fala: pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Cristo passou 2 dias na morte, é o tempo de inserção da igreja na videira verdadeira. Cristo morreu no ano 30 do nosso calendário greco-romano, mas do ano 30 ao ano de 2030, aproximadamente, pode ter um erro no calendário, mas aproximadamente entre 2030 ou um pouco mais, o período da igreja ser inserida se encerra. Então, a última semana de Daniel, ao qual falamos no último culto, ela vai dar-se início. Pastor, pode ser em 2030, pode ser antes, pode ser um pouco depois, mas eu creio que nós somos a geração que vai ver Jesus Cristo voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que vai acontecer depois dessas coisas? Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11. E vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, e que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda um livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, e o lago de fogo. E se alguém não foi achado no escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago. Glória a Deus. A carta de Tessalonicenses, no capítulo 4. Tessalonicenses, se você quiser abrir, abra comigo, senão deixa aqui, eu leio para vocês. Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros
com esta palavra. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que a escatologia, o livro do Apocalipse, ele é um mistério para muitas pessoas, por causa da sua interpretação. Porque, ora, irmãos, o livro de Apocalipse, ele fala de uma forma literal. O que é uma forma literal? Literal é, eu digo que este copo é um copo que está com água. Eu posso falar de alguma outra forma? A forma literal é, o copo está com água. Agora, quando eu falo assim, ei, vou dar um exemplo torpe aqui, não que você use, mas quando você fala assim, aquela pessoa é uma mala sem alça. Ela é uma mala sem alça? Não, isso é uma forma figurada de falar, não, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é irritante. É uma forma figurada. E no Apocalipse tem muito esse contraste entre ora é literal, entre ora se usa figuras de linguagem para interpretar algo que João estava vendo no seu contexto cultural, na sua época. Então muitas coisas você olha para o livro de Apocalipse, você vê besta, você vê chifre. Aí você imagina, nossa, um monstro cheio de chifre. Não. No contexto cultural, chifre era poder. Besta, saindo da terra e saindo do mar, não é uma besta, um monstro, mas João viu um homem com poder, que sai da terra, que sai do mar. Então o Apocalipse ele é um livro que você tem que estudar profundamente e orar, para que você consiga discernir exatamente, e mesmo assim, ainda os teólogos não conseguem chegar no consenso comum, mas nós, inspirados pelo Espírito de Deus, aqui diante deste trono branco, conseguimos claramente ver o dia do juízo final. Por que o trono ele é branco, irmãos? Porque diferente dos tronos da terra, diferente dos julgamentos da terra, que hoje, se você tem um poder aquisitivo, você consegue comprar a justiça, você consegue corromper grandes juízes, advogados, promotores. Quantas vezes na história você viu que eles foram comprados, que eles venderam as suas sentenças? Mas este trono que está aqui, ele é branco porque ele representa a sua santidade, diferente dos tronos da terra, que pode ser comprado, que pode ser corrompido. Este trono não pode ser comprado, e este trono ele é tão grande que a terra e o céu se escondem dele. A sua santidade ela é tão grande, a sua justiça ela é tão grande que o céu e a terra se escondem. Glória a Deus, aleluia. E por que ela é tão grande? Por causa de quem vai se assentar sobre ele. Diferente da justiça da terra, aonde muitos tentam se esconder, aqui não. Aqui não tem, como em Apocalipse fala que os homens correrão para dentro das montanhas e tentarão se esconder da justiça de Deus. Aqui não vai haver montanha, porque a terra e o céu vão se esconder. Todos vão ter que comparecer diante deste trono. Mas este trono não é para a igreja. Como que você sabe disso, pastor? No versículo 12 diz assim: vi também os mortos, grandes e pequenos, postos de pé diante do trono. Para você ter um insight de como vai ser, do que está acontecendo na terra, quando cumprir Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, que no soar de uma trombeta, a igreja será tirada e arrancada da terra, ela vai ceiar com Cristo.
A igreja verdadeira, que entregou a sua vida para Cristo, e não só entregou e confessou na frente e depois voltou a fazer as outras coisas, não. A igreja verdadeira, que entregou a vida para Cristo, decidiu viver em santidade, decidiu entregar a sua vida. Pastor, você está falando de santidade, a perfeição? Não. Santidade é você procurar melhorar sempre nos quesitos da sua vida. Então toca a trombeta e a igreja é tirada da terra. E quem vai ficar aqui? Vai ficar sobre o governo do anticristo, para cumprir a última semana de Daniel, os últimos 7 anos da terra, como ela é. Quem ficar aqui sobre o governo do anticristo, como eu falei, o mundo está entrando em um caos. Por esses tempos vai aparecer um homem que ele vai ser admirado por todas as nações, ele vai ser admirado por todas as religiões, porque ele virá com um discurso manso, um discurso apaziguador, um discurso convincente. Sabe aquele discurso que você olha para a pessoa assim? Sabe aquele cara que é bom vendedor? Que você entra na loja, você nem vai comprar, mas ele argumenta tanto, e você acaba comprando, às vezes nem sem ter condição, você compra porque ele tem um discurso, uma oratória boa. Só que este homem que vai aparecer sobre a terra, ele vai ter uma oratória tão boa que ele vai não enganar somente uma nação, ele enganará todas as nações. As nações entregarão o poder bélico, as armas na mão dele, porque ele virá com um discurso de paz. A igreja está no céu, ceando com Cristo. A igreja que foi arrebatada, e aqueles que ficaram estarão sob o governo deste homem. Este homem, durante 3 anos e meio, preste atenção, para que você não seja confundido, ele vai vir com esse discurso de paz. Ele vai fazer uma aliança com Israel. Israel vai poder construir o seu templo que eles esperam, desde que eles voltaram a sair da nação, 1948. Isso tudo que está acontecendo lá, eles estão sacudindo o mapa da Ásia para que Israel consiga construir o seu templo. Então ela vai conseguir construir o templo. E eles vão voltar aquelas ofertas que nós sabemos que não precisa mais. Jesus Cristo, Hebreus capítulo 9, ele é a única oferta verdadeira, que aboliu a oferta de uma vez por todas. Mas os judeus não receberam Jesus, a maioria deles. Então eles vão voltar a fazer o sacrifício. E este homem, depois de 3 anos e meio, este homem vai se rebelar. Ele vai quebrar o pacto com Israel, o acordo com Israel. Aí vai começar repentina destruição. E a igreja está lá, com Cristo, na ceia. Termina-se os 7 anos, a Bíblia diz que ele apontará nos céus, num cavalo branco, na sua coxa, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e juntamente com ele, a igreja. A igreja desce com Cristo, e quando ele aponta no monte, com uma espada que sai da sua boca, Satanás é amarrado. Satanás é amarrado. E todos aqueles que serviram o anticristo, que marcaram as suas testas e as suas mãos direitas, são lançados juntamente com ele no inferno. Ele é aprisionado. Um anjo aprisiona. Apocalipse capítulo 20. Um anjo aprisiona Satanás. E a igreja agora está com Cristo na terra, e estabelece o governo de Cristo por 1000 anos, juntamente com a igreja. E nós aqui seremos governados por Cristo. Só que depois desses 1000 anos,
Satanás é solto novamente. E ele sai para seduzir e enganar as nações. E por incrível que pareça, irmãos, mesmo as pessoas, as nações, sendo governadas pelo governo justo de Cristo, ele ainda vai conseguir seduzir pessoas. Por isso que às vezes as pessoas falam assim: o diabo é fraco. Ele é fraco, ele é derrotado em Cristo Jesus. Mas, irmão, alguém para corromper uma terça parte dos anjos que não conheciam o pecado, você acha que o discurso dele é um discurso que você identifica fácil, que ele é o diabo? Ele corrompeu uma terça parte dos anjos do céu, que não sabiam o que era pecado. Então ele sairá para seduzir as nações, mas por pouco tempo. Aí acontece esse trono branco, cuja terra e os céus se esconderão dele. E daí depois vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Quando a Bíblia fala grandes e pequenos, ela está falando do rico, daquele que é poderoso, daquele que hoje compra a justiça, porque tem dinheiro, daquele hoje que é CEO de grandes empresas, daqueles que compram bunkers, achando que vão fugir da justiça de Deus, bunkers de 3 a 4 milhões, bilhões de reais, grandes e pequenos, ninguém vai conseguir fugir diante desse trono. Por isso que a nossa justiça, quando nós olhamos e às vezes paramos e pensamos assim: nossa, mas aquela pessoa nem serve a Jesus, olha como próspera ela é, olha o quanto, ela é abençoada. Irmãos, nesse dia Deus vai mostrar quem de fato, verdadeiramente foi próspero. Por que ele fala assim? E vi os mortos, porque quem está em Cristo não é morto, quem está em Cristo é vida eterna. Você já escutou aquela analogia? Eu já ouvi muitos pregadores falar. Quando Deus criou os animais terrestres e a fruta e todos os alimentos, Ele falou com a terra: terra, produza toda sorte de frutas, toda sorte de alimento que tem semente, e a terra ela produziu. Por isso que quando você tira algo da terra, você tira uma árvore frutífera, naturalmente essa árvore morre. E quando Deus ele foi criar os animais marinhos, tudo que tem no mar, ele falou com o mar, e o mar criou todo que é ser marinho. Por isso que se você pegar um peixe e tirar ele da água, ele sai da sua natureza, então ele morre. Aí quando Deus ele foi criar o homem, ele pegou um pouco de terra, porque o homem ia governar sobre a terra, mas aí ele não falou com a terra, e daí ele não falou com o mar, ele falou consigo mesmo. Ele falou assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Por isso que alguém, quando está fora de Cristo, fora da palavra, ele é morto. Pastor, mas ele está andando, falando, mas ele está morto, porque ele está fora da essência. Glória a Deus. E esses vão se apresentar diante deste trono. Esse trono vai estar lá. Esse trono ele é branco. Agora vai estar lá os mais poderosos. Só que agora eles não vão poder comprar a justiça de Deus. Eles não conseguem comprar, porque Deus ele é incorruptível e ele é justiça. E eles vão estar diante do trono. E a Bíblia diz assim, no versículo 12: e então se abriram os livros, e ainda um outro livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme foi achado escrito no livro. Irmãos, lá no céu tem 7 livros, eu vou citar 3 para vocês hoje. O livro da vida,
o livro das obras e o livro da palavra. Porque no dia do julgamento, ele vai chamar: ei, mentiroso! Diante do trono branco. Aí ele vai falar assim: você mentia? Estava escrito na palavra que o diabo, ele é o pai da mentira, que ele foi o primeiro a se corromper. Lago de fogo. Mas eu ia na igreja todo domingo, toda quinta, todo culto especial eu estava lá. Mas você continuava mentindo, mesmo ouvindo a palavra. Lago de fogo, não vai ter argumento. Todo aquele que pratica a imoralidade sexual diante do altar. A Bíblia vai dizer que Deus, ele vai julgar um por um. E vai ter um livro onde vai estar escrito todas as obras. Às vezes nós fazemos coisas que achamos que escondemos do marido, da esposa, do pai, da mãe, do pastor. Só que lá neste livro você não consegue esconder, não. Nem quando eu estou sozinho. Preste atenção. Mesmo quando você está sozinho, tudo está sendo anotado. Vem aqui, está diante do trono. Mas eu ia para a igreja, eu servia Jesus, eu fazia a obra. Mas quando você estava sozinho, você pegava o seu celular e você olhava pornografia. Quando você estava dentro da sua casa, você batia na sua esposa, ou a esposa batia no marido. Lá vai estar tudo anotado, tudo escrito. Eu te pergunto, aonde você quer estar nesse dia? Com a igreja que está com Cristo ou com aqueles que estão diante deste trono branco? Porque os que estão diante deste trono branco, irmãos, os que vão estar diante deste trono branco, para eles já era. Já era, está aqui só os mortos. Tem gente que vai lá e morre, né? E fala assim: não, eu vou cremar. Acho que ele vai ter que comparecer diante do trono branco. Olha o que a Bíblia diz: e o mar deu os seus mortos. Quantos corpos tem lá que não foram achados? Quantos aviões caíram? Do Titanic lá, quantos corpos não foram recuperados? Quando Deus der uma ordem, cada parte do corpo vai ter que ser recomposta, e os mortos vai ter que entregar. Todos aqueles que morreram em maremotos, tsunamis, em acidentes de barco, em acidentes de avião, tudo eles vão ter que comparecer diante do trono, se morreram sem Jesus. Aí Deus vai falar: todos aqueles que praticam a feitiçaria, todos aqueles que praticam a idolatria. E não pense você, irmãos, que idolatria é só quando alguém se prostra diante de um santo. Tem pessoas que deixam de vir na igreja porque é o último jogo da final do Brasileirão, porque é a final do campeonato europeu. Deixa Deus em segundo plano porque adoram um time. Fica lá de joelho diante da TV. Isso também é idolatria. Todos idólatras. Agora você imagina, irmãos, o quão triste vai ser para quem conheceu a verdade e está diante deste trono branco, ouvindo o próprio Senhor dizer assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Quão triste vai ser para aqueles que tiveram a oportunidade de estar sentado onde você está e de ter a sua vida tocada pela palavra, mas decidiram ouvir por um ouvido e deixar sair pelo outro e não praticar a verdade. Todos aqueles que atacavam seus
irmãos, sem olhar para os problemas, diante do trono, não vai ter escapatória, irmãos. Por isso que eu digo para vocês, como eu disse no último culto, não vou mudar a minha mensagem. Ainda que isso às vezes algumas pessoas não suportam. As igrejas que mais crescem hoje são as igrejas que falam assim: não, tudo pode, Jesus é amor. Não pode vir. Jesus te ama como você é. Não, pode ser casal de mulher, pode ser casal de homem, não tem problema. Jesus é amor. Não, pode ter. Vamos para o carnaval lá pregar a palavra. São as igrejas que mais crescem. Irmãos, um dia eu vi uma pregadora de Gideões que hoje ela vai casar com uma cantora que foi dos Gideões. Não vou nem citar o nome dela, porque ela não merece no altar. A não ser que ela se converta dos pecados, porque ela conhece a palavra. E ela começou a falar das igrejas delas. As igrejas delas do Brasil e fora do Brasil. Era muito, eu comecei a contar assim. Era mais de 40, 50 igrejas. Por quê? Porque nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Cada vez mais, igrejas que pregam a palavra, a conversão genuína, a salvação e o retorno de Cristo estão ficando mais vazias. Porque as pessoas estão apegadas às coisas da terra, que não querem ouvir que Cristo vai voltar. Mal elas sabem, irmãos, que o céu tem muito mais. As pessoas estão apegadas a coisas. Como chegaram um dia diante de Jesus. Jesus foi, andando sobre o mar, entrou no barco dos discípulos, chegou em Cafarnaum, chegaram atrás de Jesus: Jesus, como chegastes aqui? Aí Jesus falou assim: não me buscam por causa daquilo que eu faço, mas vocês me buscam porque comeram pão. Vocês me buscam porque viram eu curando, mas não me buscam pelo que eu sou. Vocês buscam coisas que a traça corrói, que a ferrugem corrói, mas trabalhar pelo pão que cai do céu. Por mim, buscais as coisas do céu, porque essas não podem ser tiradas de vós. E este dia do julgamento do grande trono está chegando, irmãos. E você, aonde você quer estar? Você quer estar em Tessalonicenses, na carta onde a igreja é tomada e é livrada neste grande dia? Ou você quer comparecer diante do trono? Se você não quer comparecer diante deste trono, que ele é tão terrível, a sua santidade é tão grande, que nem a terra, nem o espaço suportou, teve que sair da presença dele. Agora você imagina ali, as pessoas vão estar ali, desnudadas, não é sem a roupa, não, porque no livro das obras elas vão ser expostas. E o mais triste é que vai ter o livro da vida ali aberto. Aí ele vai falar assim: opa, seu nome não está aqui. Você imagine, Jesus ele conta uma parábola, que o reino dos céus é semelhante a um homem que jogou a sua rede sobre o mar. E sobre o mar ele trouxe toda a quantidade de peixes, de várias espécies. E daí ele começa a separar. Os bons ele põe no cesto, e os ruins eles lançam fora. A primeira vez que eu li essa parábola, eu falei assim: mas por que lança fora? Porque a gente se pega na nossa cultura, vai no peça pague, pega o peixe lá que você acha grande e tal, opa, põe no cesto. Achou um pequenininho, você pega e joga dentro da água de novo. É ou não é? É ou não é? Mas por que aqui os peixes foram jogados fora? Apocalipse capítulo 21. E vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Você sabe o que é isso? Não tem repescagem, não tem mais oportunidade. Nós temos uma eternidade que nos espera. Eterno, aquilo que é eterno, aquilo que não se acaba, é muito ou é pouco?
Muito. 80 a 90 anos é muito ou é pouco? Pouco. Mas esses 80 ou 90 anos, e algumas pessoas nem chegam até lá, é o que definirá a sua eternidade. Se você vai comparecer diante do trono e vai ser lançado junto com o diabo, a besta e o falso profeta no lago de fogo, ou se você vai estar como noiva de Cristo, noiva do Cordeiro, diante de Deus. Por isso que, nesses últimos dias, nós temos que rever as nossas obras, o que aquilo é de fato, de valor para a nossa vida. Você sabe por quê, irmãos? Porque, como eu falei, as pessoas estão muito apegadas à terra e esquecem que Jesus está às portas e que tudo isso que está acontecendo, essa banalização do Evangelho, a gente dá risada, né, quando vê as piadinhas lá das inteligências artificiais, fazendo Jesus, fazendo Noé. Se Noé tivesse um iPhone e tal, a gente dá risada, né? Ei, vai há 30 anos atrás, se alguém fazia piada com o Evangelho, se alguém fazia piada na internet, ninguém fazia piada. Quem fazia piada, quem tentava banalizar, o Titanic, nem Deus afunda, pois o Titanic não andou nem, não sei quantos, afundou. Cazuza, o Dica pega, dá uma bola na maconha no altar e fala assim: esse é para Deus, morreu de tuberculose, cuspiu sangue. Não entra nessa onda, irmãos. Eles estão querendo banalizar o Evangelho para que as pessoas esqueçam, se distraiam, como no tempo de Sodoma e Gomorra, nos tempos de Noé, e Jesus volte e elas. Por isso você vê essa banalização, essas piadas na internet, fazendo com que? Porque a nossa fé fica em descrédito. Mas aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que entende a importância do Evangelho, não deixe que essas coisas minem a sua fé. Não deixe que essas coisas, as coisas da terra, minem você de buscar a Jesus Cristo. Todos temos que trabalhar, todos temos os nossos compromissos, temos que lutar pelas nossas famílias, mas isso não pode tirar o lugar de Deus na sua vida. É hora da igreja voltar ao princípio, não banalizar. Eu levo a sério as coisas de Deus, irmãos. Por isso que eu perco a amizade na mesa. Como eu perco a amizade na mesa se alguém falar mal do Evangelho, como já aconteceu. Porque você não pode deixar ninguém banalizar a sua fé. Porque quando eu orava ali, eu comecei a orar e falei: Senhor, são tantos escritores, e a tua palavra foi escrita com vários anos de diferença, várias culturas, figuras de linguagem. O Antigo Testamento é no hebraico, o Novo Testamento é no grego. Mas quando você olha, ela se encaixa de uma maneira perfeitamente, que é só o Espírito Santo. Sabe o que Deus me falou? Na hora que estava orando ali, Ele falou: você orou errado. Não foram vários escritores, foi um escritor só. Teve vários escribas, copiadores, mas Deus, Ele escreveu a sua palavra. Eu vou encerrar agora, se coloque de pé. Aí Deus falou para mim assim: você orou errado. Eu falei: desculpe, Senhor, é verdade. Espírito Santo. Porque toda vez que eu vou orar, irmãos, eu falo para Deus da seguinte maneira: Deus, ninguém vem aqui para ouvir o homem falar. Se a gente quisesse ouvir o homem falar, nós pagávamos uma palestra e ia lá deu uma palestra. Não, aqui a gente vem por causa do que Deus quer falar. Aí quando eu estava meditando ali na palavra, eu encerro aqui. E aquele que não foi, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. No versículo 7 de Apocalipse 21 diz assim: e o vencedor herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto porém
os covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte lhes cabe será o lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por que vai ser morte? Porque eles vão estar afastados da sua natureza, afastados de Deus, mas vão sentir dor, vão sentir arrependimento por todas as oportunidades que tiveram de se converter, de melhorar como um ser humano, como um homem, de servir a Deus. Já passou? A pessoa passar a eternidade pensando assim, podia ter feito diferente, e aquela dor e aquela agonia tão grande que será aquele lugar, e a pessoa vai conviver com aquilo, dor de dia e de noite. E você pensa que não, por que tem um julgamento? Porque lá vai ter graus, um vai ser julgado e vai ser atormentado de uma forma, outro de outra, outro de outra. Assim como no céu nós vamos ter o galardão das nossas obras, aquele que fez mais, aquele que fez menos. Não importa se você foi salvo, mas vai ter o pesar das nossas obras. Nossas obras como cristão vai estar lá também. Quem fez mais, quando você olha para a igreja primitiva, ela vai ser honrada, com certeza. A igreja primitiva era lançada para a morte. Eles aceitavam ser pendurados na cruz, mas não falavam assim, não, eu nego Jesus. Se fosse hoje, irmãos, sabe qual seria o pensamento? Nega Jesus. Eu nego, mas depois eu peço perdão. Se fosse hoje, com a banalização do evangelho, você fazer isso. Não, eu vou negar só para me livrar da cruz. Aí depois eu dobro o meu joelho e peço perdão. O evangelho é sério, irmãos. É coisa séria. Preste mais atenção em tudo que está acontecendo no mundo. A banalização do evangelho, o grande afastamento de pessoas da sã doutrina. Estou falando da palavra verdadeira, não estou falando dessas igrejas que lotam aceitando tudo. A banalização do evangelho, guerras, rumores de guerras. Já deu o tempo da igreja se converter dos seus pecados e ser enxertado de fato na videira verdadeira. Agora só vai ficar aqueles que verdadeiramente têm a marca dentro do coração. Porque há um selo, irmãos. Você pensa que não? Há um selo. Assim como a besta e o falso profeta, Satanás imita tudo que Deus faz, e ele vai marcar as pessoas na testa ou na mão direita, é porque ele vê Deus fazer isso. Nós temos uma marca. E essa marca quem faz em nós é o Espírito Santo de Deus, através do sangue de Jesus. Mas nós não podemos mais compactuar com tudo que está acontecendo no mundo e levar as nossas vidas da mesma forma. É hora de, pastor, eu não estou tendo força mais para orar, irmãos. Você vai ter que encontrar força para orar. Irmãos, você vai ter que encontrar força para estudar a palavra, para ler a palavra. Sabe Deus quanto tempo a gente tem para ter a palavra em mãos? Porque muito em breve, quem não tiver uma Bíblia escondida, não vai ter mais acesso à palavra. Então é hora da igreja parar de iluminar de qualquer jeito. Porque eu sempre te pergunto, você quer estar diante do quê? Diante do trono branco ou do tribunal de Cristo? Porque tem diferença. O tribunal de Cristo é para os salvos, é onde vai ser entregado o galardão de cada um conforme as suas obras. Agora quem estiver diante do trono branco é só condenado. Amém? Amém. Se você nesta noite, não vou convidar ninguém para vir aqui na frente, eu só peço que você peça para Deus, olhe a Deus e fala: Deus, nós vamos orar. Fala assim: Deus, eu quero ser verdadeiramente enxertado na videira verdadeira, que é desde o primeiro culto que nós falamos. Quem é enxertado em Cristo Jesus, a seiva
da videira verdadeira faz ele produzir os frutos de Cristo. Então, fala para Deus: Deus, eu não quero ser um galho morto, porque os galhos mortos, na parábola da videira, eles são cortados e lançados no fogo. Então, quando nós orarmos, você fala: Deus, eu quero dar fruto, eu quero dar fruto digno de arrependimento, eu quero voltar à essência do Evangelho, à essência do que quando eu orava mais, quando eu jejuava mais, quando passar tempo com Deus era a minha prioridade. Não quando ficar horas e horas na frente da TV, na frente do celular, que tem roubado o tempo que as pessoas têm de Deus. Quando você orar, você fala: Deus, eu quero voltar até essa sede, essa fome da Tua palavra, Senhor Jesus, porque eu quero estar no tribunal de Cristo, mas não diante do trono branco. Eu quero estar como salvo, recebendo o meu galardão, não como os mortos, sendo condenados em Cristo Jesus. Porque, irmãos, naqueles dias, diante do trono branco, infelizmente vão chegar pessoas dizendo: Deus, eu ia para a igreja, Deus, eu expulsei demônio, Deus, eu curei em Teu nome, mas Jesus Cristo vai falar assim: mas você nunca teve intimidade comigo, você nunca renunciou para me servir. Apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. O quão triste vai ser para essas pessoas saber que elas estavam no lugar certo, que elas estavam ouvindo a palavra certa, mas por causa dos seus maus caminhos, por causa da não prática da palavra, elas vão ser lançadas no lago de fogo, e lá não tem repescagem, não tem, como que eles falam no catolicismo, você faz a missa lá e tira a pessoa do purgatório. Não vai ter isso aí, irmãos. Isso não existe, isso é antibíblico, não tem na Bíblia. Não tem repescagem. Por isso que os dias estão passando rápido. Hoje você fala assim: eu sou novo. Eu esses dias atrás, eu tinha 15. Agora eu já tenho mais que o dobro. Passa rápido. E você aonde você quer estar? Então, quando você fechar os seus olhos, você peça a Deus para você voltar à essência. Fala: Senhor, eu não quero. Você sabe qual é a minha oração, irmãos? Às vezes eu dobro o joelho e falo: Deus, eu não quero nadar e morrer na praia. Eu não entrei no Evangelho há mais de 10 anos atrás para chegar e falar naquele grande dia, passar a minha vida inteira achando que estou servindo a Jesus e perder a minha salvação. Eu oro para Deus: Deus, não permite. Se tiver que me amassar e me espremer, me esprema. Mas eu tenho que estar no caminho sempre. Eu oro assim, irmãos. E você também tem que orar, para que você não deixe que nenhuma distração do mundo te roube a coroa da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos que eu vou estar orando. Enquanto eu oro, irmãos, você pede para Deus abrir os seus olhos, para que você volte à essência do Evangelho verdadeiro, para que você volte a servir como você servia, para que você volte a adorar como você adorava, para que você volte a ter o compromisso que você tinha antes. Irmãos, eu lembro de um tempo que os crentes começavam uma campanha, irmãos, podia estar chovendo saraiva do céu, mas eles davam um jeito de chegar na igreja. Para você volte esse tempo. Eu lembro de um dia que eu me converti, estava fazendo uma campanha, e não deu tempo, eu não tinha guarda-chuva, e no trajeto do ponto de ônibus eu peguei um temporal, e aonde eu sentei, ficou uma poça de água, assim, ficou só eu sentado ali, o resto estava tudo para lá, porque eu molhei tudo no chão, molhei os bancos. Mas eu não estava nem aí para aquilo que eles estavam pensando, eu estava olhando para frente e adorando a Jesus. Quantos de vocês não passaram por situações parecidas, que não se importavam com o que as pessoas estavam pensando? Podia estar acontecendo a maior guerra dentro da sua casa, a maior discussão, mas você falava assim: eu vou para a igreja, eu vou buscar o Senhor, porque eu sei que lá tem uma palavra.
qualquer briga, qualquer discussão, já não quer vir mais para a igreja. Não, irmão, volte à essência, aonde a prioridade da sua vida era adorar a Jesus, entender a palavra e viver ela. Volte à essência, igreja. Não é o pastor Jean que está te falando, não, é o Espírito Santo que está dizendo: volte à essência, me adorar como você adorava, me buscar como você buscava, sem olhar a situação, a circunstância, mas você fazia de tudo, para estar na minha presença, mesmo quando tudo ia mal, aonde o inferno inteiro se levantava, você não deixava de buscar a presença de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, entre nos corações e comece a reacender a chama, a verdadeira chama, aonde o inimigo tentou apagar, mas a tua igreja vai haver um despertar nesses tempos, e a tua igreja vai voltar à essência genuína, aonde adorar ao Senhor, aonde a obediência, o servir a Cristo em santidade, em devoção, era primordial, ia muito além de bênção financeira, de bênçãos da terra, aonde a igreja buscava mais, Senhor, que a igreja volte à essência, onde eles desejavam o batismo com o Espírito Santo, onde as pessoas nem sabem mais o que é isso, nem têm sede mais de buscar. Senhor Jesus, que a igreja volte a desejar os dons do Espírito Santo, como os nossos antepassados, como os pilares da igreja primitiva, onde eles não tinham a tecnologia que nós temos, eles não tinham a facilidade que nós temos aqui, mas eles adoravam, serviam. Espírito Santo de Deus, que a igreja de hoje, Pai, aleluias, venha reconhecer que como uma criança dependente do seu pai e da sua mãe, nós somos dependentes de Ti, e nós queremos ainda o céu, Senhor, que nada desta terra venha prender a Tua igreja, que nenhum bem material, que nenhum foco, que o mamon não venha prender os corações. Verdade, meu Pai. Que nós venhamos voltar à essência, aonde não importava como, não importava o preço que nós íamos pagar, mas nós queríamos servir a Senhor, aonde não era, eu erro agora, que daqui a pouco eu peço perdão. Não, a transformação é, eu peço perdão, Deus, eu não quero fazer mais, Senhor Jesus, a minha carne quer pecar, mas o meu espírito está mais forte, porque o jejum é o oro. Então por isso este pecado não faz mais parte da minha história, Senhor. Essa é a essência do Evangelho, Deus. Então que a tua igreja volte à essência, volte à adoração genuína, volte a não olhar mais para o lado e estar focado no alvo, que é Cristo Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que em nome do Senhor Jesus, a igreja volte a desejar o Espírito Santo. Senhor, Deus, como foi bons tempos em que todas as decisões eram: eu vou abrir uma palavra para ver o que Deus tem para me dizer, eu vou fazer um propósito, eu vou fazer uma campanha, um jejum, e eu não vou tomar nenhuma decisão antes que Deus me responda.
uma escuridão, para trazer em nós um verdadeiro propósito. Ou como a prensa do azeite, que quanto mais era prensado, mais azeite ele tinha. Então assim seja nas nossas vidas, Pai. Eu oro, Senhor Jesus, por cada família que aqui está, por cada um que se diz igreja, por cada um que se diz crente, cristão. Eu oro para que o Senhor dê força para suportar os dias que virão, mas suportar em fé, em amor e dedicação, e que nós venhamos estar mais próximos de Cristo, ainda que os nossos defeitos fiquem mais aparentes ainda. Mas eu creio que o Senhor veio para curar, para transformar e para restaurar todo aquele que coloca o coração diante do Senhor. Pai, assim eu te agradeço, Deus. E eu encerro, Senhor Jesus, essa mensagem da videira verdadeira, dizendo que nós vamos tornar a dar fruto como os nossos antepassados da fé. Nós vamos voltar a jejuar, vamos voltar a orar como os nossos antepassados, onde as nossas orações não é me dá isso, me dá aquilo, mas as orações eram: Senhor, eu te agradeço, onde as nossas orações não eram me dá aquela bênção material, aquele mesmo, não, as nossas orações é: me dá porção dobrada do teu Espírito, me dá porção dobrada da tua presença. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a vida da igreja que nós vamos voltar à essência do Evangelho, vamos estar ligados, conectados à videira verdadeira, e vamos dar o fruto que o mundo espera de nós, o fruto que algumas pessoas estão esperando, o fruto que Romano 8 diz que as aflições do tempo presente não se comparam à glória de Deus, e que as criaturas esperam a manifestação dos filhos de Deus, que a tua igreja venha se manifestar para resgatar as criaturas, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E aqui eu encerro e profetizo que os filhos de Deus, os filhos de Deus vão se levantar nesta terra e vai alcançar os perdidos, alcançar os fracos e os oprimidos, através do fruto da videira verdadeira. E todo aquele que crê, aplauda o Senhor Jesus, glorificando a Ele. Glória, glória a Ele. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Aleluia. Vamos aqui, Senhor. Voltar a dar o fruto e alcançar os perdidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está enxertado em Cristo. Você não foi feito para estar diante deste trono. Você foi feito para estar na grande ceia com Cristo Jesus. Amém? Amém. Irmãos, reforçando o recado do culto de casais, irmãos. Apoiem os projetos da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Apoiem os projetos, nós apoiamos tantas coisas. Então apoiem o projeto da igreja. Os casais vêm, vai ser no sábado, dia 28. Isso? Sábado, dia 28, né? Então, já confirma lá com a pastora Carla, com o pastor Tiago. Já adquire lá o seu ingresso. Participe, vamos apoiar, né, os projetos da igreja. E é uma bênção. Irmãos, é um culto de casais, ministrar lá casais. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais algum recado? A festa dos aniversários. Irmãos, isso aí. Eu vou transferir a festa dos aniversariantes para o próximo domingo, por causa do culto de casais, tá? Para não ficar uma coisa em cima da outra. Então nós vamos transferir para o próximo domingo. Glória a Deus. Glória a Deus. A festa dos aniversariantes do mês de junho. Amém? Pega suas mãos na posição de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce e rica comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá?
impediu a gente de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória, glória, glória! Glória! Está encerrado.